Excelentíssimo senhor, doutor Tércio Lins e Silva, digno e operoso presidente deste vetusto Instituto dos Advogados Brasileiros, permita-me, em breve saudação, na pessoa de Vossa Excelência, homenagear a todos os demais diretores da Casa, as autoridades nominadas, aos nossos homenageados José Bernardo Cabral e Ivan Paixão França, às autoridades que aqui comparecem, os nossos consórcios, e, enfim, a todos que nos honram com sua presença nesta cerimônia de comemoração do 172º aniversário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Minhas senhoras, meus senhores, por uma daquelas veredas laterais pelas quais a ontologia, por vezes, se compraz trilhar, a saga do pensamento jurídico chega à aporia em que a crítica ao direito se incorpora à sua própria essência. Santo Tomás de Aquino, quando ia à alta Idade Média, gestava reflexões críticas perpassadas da mais cristalina razão sobre a rígida aplicação do direito. E assim, numa incisão de gume afiado, trouxe à luz a regra do summum ius, summa injuria. Direito ao extremo rigor aplicado e justiça em grau máximo resultante. Jurista da escola de Marburgo, Rudolf Stammler construiu o axioma segundo o qual o direito passa a ser entendido como uma ciência final, enquanto forma científica que ordena os fenômenos segundo uma relação meio-fim. Nessas elucubrações, Stammler enamorou-se da ideia de que há uma investigação a conduzir ao que denominou de direito justo ou de direito correto, richtige Recht, a levar em conta a octanagem própria do caso posto em exame, em que a norma estrita poderia ceder passo ante a especificidade de cada situação apreciada. E foi nesse diapasão que veio à luz o axioma: o juiz muito rígido na administração da justiça ofende a prudente intenção do legislador e incomoda os povos. Exatamente 30 anos após a morte de Stammler, Hannah Arendt, em seu monumental Verdade e Política, rompeu a contenção impávida dos indiferentes ao ethos crítico e retomou Stammler em uma incisiva crítica ao direito, em que resgatou a máxima atribuída a Ferdinando I: faça-se justiça, ainda que pereça o mundo. Fiat justitia et pereat mundus. Na sua paz perpétua, Zum ewigen Frieden, eine philosophische Antwort, de 1795, Immanuel Kant revisita o conceito. Seja-me permitido, neste passo, resgatar o extrato de Hannah Arendt como constante das vibrantes páginas do seu Verdade Política. Disse ela: o que toma este lugar comum altamente plausível pode ainda resumir-se no velho adágio latino: fiat justitia et pereat mundus. Excetuando o seu provável autor do século XVI, Ferdinando I, o sucessor de Carlos V, ninguém dele fez uso, a não ser como de uma questão retórica: deverá ser feita justiça se a sobrevivência do mundo estiver em causa? E o único grande pensador que usou a tomar a questão, a contrapelo, foi Immanuel Kant, que explicou audaciosamente que a sentença proverbial significa, em linguagem simples, a justiça deve prevalecer, mesmo que daí resulte o desaparecimento de toda a canalha do mundo. As palavras são dele. Como os homens acham que não vale a pena viver num mundo inteiramente desprovido de justiça, esse direito humano deve ser considerado sagrado, sem ter em conta a quantidade de sacrifício exigido aos poderes, sem ter em conta aquilo que daí poderia resultar em termos de consequências físicas. Ainda são suas as palavras. Mas não será esta resposta absurda? A preocupação pela existência não terá primazia nítida em relação ao resto de qualquer virtude e qualquer princípio? Não é evidente que estes se tornariam puras quimeras se o mundo,
sem o qual não poderiam manifestar-se, estiverem em perigo? Não seria o século XVII razão, não teria o século XVII razão, quando era quase unânime em declarar que toda a comunidade tem o dever imperioso de reconhecer, de acordo com a palavra de Spinoza, que não existe lei mais alta do que a sua própria segurança? Diziam os romanos, lex salus publica suprema lex. Porque certamente todo princípio que transcende a simples existência pode ser colocado em lugar da justiça, e se nós aí colocarmos a verdade, fiat veritas e pereat mundus, a velha sentença parece ainda mais plausível. Retomo. O que me faz trazer, senhor presidente, o que me faz trazer nesta canastra de ideias, neste laurel publicamente outorgado, críticas ao Estado de Direito, ao estado de coisas que à primeira vista podem se voçoar como um estoicismo ou que possam troar como perturbação no mais pleno estado de desaviso? É que, caríssimos, a opinião pública ultimamente achou por bem revogar o indúbio pro réu em favor de uma criptocômica e pública volúpia condenatória daqueles que, além da presunção de inocência, merecem, no mínimo, o benefício da dúvida. Não estou a falar apenas das palavras do embaixador Meira Pena em sua inquisitiva definição da fúria legiferante. Eu ouso acrescer também a atual fúria punitiva. Refiro-me à assimetria em que se converteu a agressiva prática de se condenarem mediaticamente aqueles contra quem, a miúde, só se recolheram fósmeos e fragmentários indícios de culpa. A logomaquia entronizada nos dias que correm busca seu ar de respirar em uma mais competitiva do que competente. Vive secção de frases entrecortadas, em escutas gravadas à sorrelfa, onde domina a prevalência da parte sobre o todo, da fração sobre o inteiro. O Estado de Direito se converteu em metonímico estado de coisas, em que garantias individuais foram trocadas pela jamais cumprida promessa de segurança e pela avassaladora fulgurância midiática. Valendo-se de heterodoxas edições, os que deveriam tratar fatos com distância e imparcialidade os editam em uma tendenciosidade repugnante. A frase extirpada de seu contexto varreu o sentido da verdade para muito longe daquele horizonte próprio e que convém ao Estado democrático de direito. Eis porque, caríssimos, o páramo sobre o qual estas modestas linhas se assentam teve como hálito tônico o faça-se justiça, ainda que pereça o mundo, tão bem realçado por Hannah Arendt. A aparente justiça se tem propagado como feita, mas o Estado democrático de direito nem tanto. E a turba aplaude, e a turba festeja. Face tais veleidades, que constituem o espírito desta época, nostalgia reparadora nos traz a figura de Francisco G. Acaiaba de Montezuma, Visconde de Jequitinhonha. Projeto mentalmente, em sua testa ampla, em seu granítico rosto, emoldurado pela barba precisa, em sua retidão de espírito, as reações que intuam teria ele face o atual estado de coisas. Lembremos daquele insigne soteropolitano cujo frenir ante o anjo da história lhe impôs radical mudança. Proclamada a independência, abandona o nome de batismo, passando a se chamar Francisco G. Acaiaba de Montezuma, incorporando assim ao seu nome todos os elementos que formam a sincrética etnia brasileira, em homenagem ao imperador asteca Montezuma. G, atualmente gravado como J, designa um dos troncos linguísticos dos índios do Brasil de origem não tupi-guarani. E Acaiaba, atualmente grafado com I e não com Y, é uma palavra de origem tupi. Como reconhecimento por sua participação nas lutas, o imperador Dom Pedro II outorga-lhe o título de Barão de Cachoeira. Recusado este, porém, aceitou ser sagrado comendador da Imperial Ordem do Cruzeiro. Primeiro deputado brasileiro a apontar o dedo contra o tráfico negreiro
Imagino quais não seriam as sensações cívicas de Francisco G. Acaiaba de Montezuma face ao atual estado de coisas em que se abdicam escancaradamente garantias pessoais inalienáveis. De seu turno, Augusto Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império, o autor da consolidação das leis civis brasileiras de 1858, do esboço de Código Civil, por encomenda de Dom Pedro II, pai espiritual do Código Civil de 1916, tremeria em compassivo desencanto ao se deparar com o prelúdio do Estado autocrático em curso, tocado a ferro e fogo por aqueles que preferem elevar metonímias à condição de verdade do que investigar cientificamente, que pretendem revogar a decisão livre, democrática e soberana das urnas e suprimir mandatos, tudo sob aparente ilegalidade. Mas abordemos também tempos mais amenos. Felizmente, os anos e a história nos legaram, desde as primeiras luzes do IAB, a marca de um ethos, de uma prática que constitui uma das mais altas expressões finalísticas desta casa. A construção da identidade nacional, calcada sempre na liberdade e na democracia. Invoco aquele extrato histórico a vindicar que todos os fundadores do IAB eram também próceres, numa aguda e precisa militância do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Assim, meus caros, a indoxa, a opinião comum, nos lega uma característica inapagável do IAB, o fortalecimento das instituições livres e da igualdade entre os homens, a que se reportou nesta cerimônia o nosso grande presidente, Técio Luiz e Silva. Não foi diferente a postura do IAB quando temas sensíveis gingavam em suas modulações e a opinião pública era ainda incapaz de divisar causas e posturas em tantas e tamanhas confusões conceituais. Quadro muito semelhante a este em que presentemente estamos a viver. Refiro-me à época em que certos índices de ofuscamento turvaram os olhos da opinião pública nos idos do século XIX. E foi precisamente daí que o IAB extraiu sua vigorosa força, suscitando e promovendo o debate sobre o que era realmente a Lei Eusébio de Queiroz, o que representava a guarda, a reforma de nossa Guarda Nacional, a separação do clero do Estado, a reforma judiciária de 1868 e, at last, but not least, a proclamação da República. O que dizer das palavras de Joaquim Nabuco ao narrar a passagem de seu pai por esta casa, por esta mesma casa? São registros históricos em que aponta o enlace de seu progenitor, pai de Joaquim Nabuco, com o IAB, para travar a necessária guerra. E as guerras cívicas, pelo menos estas, às vezes são necessárias. Para travar a necessária guerra na qual se precisava derrotar, aspas, o marasmo invencível da época, aspas. Oportuno recorrer a um excerto do discurso proferido pelo conselheiro Rui Barbosa, neste mesmo Instituto dos Advogados Brasileiros, ao tomar posse do cargo de presidente em 19 de novembro de 1914. Disse Rui: ora, senhores, como todas essas calamidades se reduzem à inobservância da lei, tem na inobservância da lei a causa imediata. Não estranheis, não estranhareis que para elas nos chame a atenção numa solenidade como esta. Da lei depende essencialmente o vosso existir. Vosso papel está em serdes um dos guardas professos da lei, guarda espontâneo, independente e desinteressado, mas essencial, permanente e irredutível. Nas palavras do imenso e intelectualmente refinado José Guilherme Melchior, ele também, um dos filhos destas maravilhosas e hospitaleiras paragens, a tradição crítica brasileira, até os anos 60, fixou-se em, entre aspas, anatolizar os nossos autores, e como bem disse, em 1982, nem mesmo Machado de Assis escapou de ser reduzido a uma espécie de elegante crítico de salão. Pois bem, fixo-me neste postulado para pôr em destaque
a temeridade em que consiste se tentar divorciar o homem da obra. Atenho-me também à aziaga tarefa, que, a meu ver, é tentar separar, como refere São Paulo, em 2 Coríntios 3,6, a letra que mata do espírito que vivifica. Estou agora a falar do homenageado desta noite, deste luminoso, deste imenso brasileiro, que é José Bernardo Cabral. Homem que incorpora os atributos e predicados da estirpe proposta por Rui Barbosa nesta casa. Bernardo Cabral é cidadão e, essencialmente, guarda espontâneo, independente, desinteressado, mas essencial, permanente e irredutível das liberdades. Dele, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal: a Constituição Federal de 1988 reforçou o papel institucional do Judiciário. Houve ampliação do acesso à justiça, considerada a instalação de juizados especiais cíveis e criminais, juizados federais e defensorias públicas. Deu-se o fortalecimento do Ministério Público e o aperfeiçoamento da ação de improbidade. Como disse, essas palavras não são minhas, mas vêm de uma análise sobre a Carta Magna Brasileira, escrita pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, e consta da obra Estudos de Direito Constitucional, homenagem a José Bernardo Cabral, lançado pela editora JC em fevereiro de 2015, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, nesta seccional do Rio de Janeiro. Eis o ponto em que me detenho. Estaria, como referiu Melchior, anatolizando Bernardo Cabral, caso julgasse os avanços da Carta Magna de 1988 como apenas letras técnicas, ainda que maiúsculas, do nosso normativo da mais alta hierarquia. O espírito que vivifica é o fulcro luminescente da nossa Carta de 1988. Em cada uma de suas linhas languecem outras 4 entrelinhas, nas quais se vislumbra o espírito plural da nação, captado com precisão e fidelidade por seu relator, o nosso homenageado. Certa herança marxista defendeu, a partir dos idos do século XIX, que a crítica das letras deveria se comprazer com o seguinte arcano: a obra sempre se aliena do autor. Logo, a obra pode ser diversa do que postulou e pretendeu o espírito do autor em algumas planuras aparentemente não detectáveis. Mas o comitê julgador do Prêmio Nobel, por exemplo, de literatura, sempre teve sua nau crítica, no entanto, vogando por outros mares. Só foram assim laureados com a ambicionada medalha aqueles cuja vida, cujo elan vital, como referia Bergson, cozia-se ao âmago da sua obra. Autor é igual à sua obra. E não se fala mais nisso, estabelece o critério de avaliação do Prêmio Nobel. Se acreditarmos sincera tal petição de princípios, na qual me detenho, ouso dizer que o relator da Carta de 1988 nivelou seu destino espiritual com as letras que refundaram a República Brasileira. E, caríssimos, não haveria ocasião mais apropriada a que habilitássemos nossos sonhos de um país melhor, porque livre, democrático e garantista, em que se pudesse, enfim, ver nivelarem seus destinos sob a mesma geotropia dois detentores de tantas, tamanhas e irretocáveis conflagrações pelo Estado de Direito e pela liberdade, o IAB e Bernardo Cabral. Dois filhos ilustres homenagearam pais não menos insígnes, com obras biográficas que traziam no título a qualificação de estadista. Joaquim Nabuco escreveu Um Estadista do Império, Nabuco de Araújo, sua vida, suas opiniões, sua época. A seu turno, Afonso Arinos de Melo Franco nos legou a obra Um Estadista da República, Afrânio de Melo Franco e seu tempo. Sem parentescos, João Mangabeira nos trouxe Rui, um estadista da República, usando o artigo definido que determina a singularidade do mestre de todos nós. A República Brasileira já conta 125 anos. E sabe-se, não muitos foram os homens que trataram da coisa pública e que de fato mereceram a qualificação de estadistas republicanos. Mas temos seguramente um deles entre nós. Advogado, seu título maior, que por esta condição primal
recebeu o título similar de biografia política, escrita não por um filho ou parente, mas por arguto observador da cena política, o também advogado Júlio Antônio Lopes, que aqui se faz presente nessa cerimônia. Ele escreveu: Bernardo Cabral, um estadista da República, publicado há menos de 2 anos, sintetiza a partir do título a vida, sobretudo a obra deste notável advogado e jurista que se distinguiu como tribuno do Brasil. Não poderia haver homenagem mais abrangente. Não pretendemos, obviamente, oferecer uma síntese totalizante de 3 personalidades tão marcantes em apenas uma, superlativa. Mas chama a atenção como o nosso homenageado incorporou à sua vida os ideais, princípios e doutrina dos demais. De José Tomás Nabuco de Araújo Filho, se pode afirmar que emulou o sentido social do direito. De Afrânio Camorim Jacaúna de Otingi de Melo Franco, as razões do Estado Nacional. E de Rui Barbosa, para simplificar, digamos que ele herdou a capacidade de sistematizar uma Constituição cidadã, como qualificou a de 1988 o velho e grande presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. E aqui assemelhamos a Carta Magna que o grande Rui esboçou em 1891 para tirar o Brasil do apertado fraque do Império e vesti-lo com o adequado paletó da República. Terminamos começando pelo auge de uma vida política, mas é fato que a roda da história teve movimentos pregressos que enaltecem a biografia deste estadista republicano, nosso laureado. Se muitos homens de Estado, alguns chamados estadistas, granjaram esta posição à sombra do poder, o nosso homenageado, desde cedo, descobriu que a vida nos exige sempre um lado. E que o lado dos grandes é o dos pequenos. E o lado dos fortes vem a ser o lado dos fracos. Falamos dos grandes e fortes de espírito e estatura ética, que em nossa trajetória republicana, tão cheia de comíadas, planícies e vales, que ora se elevam, ora rebaixam o Estado de Direito, sabem, antes pela alma do que pelo intelecto, escolher a trincheira certa para combater o bom combate. Já em 1966, quando o regime militar que assaltara o poder 2 anos antes impôs um bipartidarismo manietado, Bernardo Cabral trilhou o caminho espinhoso da oposição, integrando o corajoso MDB, Movimento Democrático Brasileiro, mais que um partido político, uma chama nacional de resistência. Destaca texto do atualizando, vocês fizeram amarelo, eu não tenho... Nada fez, além do que aprendera na história do seu Amazonas natal e querido, onde a Juricaba, cacique dos Manaus, resistiu até a morte à opressão do colonizador. Defendeu a liberdade, seguindo a audácia fecunda do grande Zé Bonifácio de Andrada e Silva. A liberdade é um bem que não se pode perder, senão com a vida. O princípio da vida política de Bernardo Cabral foi ceifado. Já em 1968, quando pelo ato institucional número 5 arrebataram-lhe o mandato de deputado federal pelo MDB do Amazonas. Logo a seguir, suspenderam seus direitos políticos por 10 anos. Esqueceram seus algozes que determinados homens não se paralisam nunca. Fechados os seus caminhos, abrem outros. Seguiu a estratégia do homem da lei, que se vale das armas do direito para capturar os tiranos de ocasião. Como seu conterrâneo Tiago de Melo dizia, faz escuro, faz muito escuro, mas eu canto. Os homens que têm uma missão a cumprir sempre ressurgem do desterro injusto. Os algozes é que são relegados ao ostracismo, ao oblívio. Após a anistia de 1979 e a redemocratização de 1985, quando numerosas lideranças políticas perseguidas voltaram à vida pública, oxigenando-a com a diversidade de ideias e o pluralismo de doutrinas, também Bernardo Cabral foi mais uma vez convocado a subir da planície para o Planalto, a fim de novamente encarnar o espírito indômito de Juricaba no Congresso Nacional. Pode-se falar em destino, como na tragédia grega, a rota sem curvas que os deuses traçam para a trajetória dos mortais.
Destino pode ser também o ponto de encontro entre um homem e sua obra, um momento em que a vida se sincroniza com a missão, a hora na qual a vontade modela o gesto. O destino de Cabral, após o exercício da presidência nacional da gloriosa OAB, e eu tive a honra de, muitos anos depois, suceder Sua Excelência, o nosso homenageado, era estar naquele congresso, o destino de Cabral, depois de presidir a ordem, era estar naquele congresso em 1987. Uma Assembleia Constituinte tão importante quanto a de 1891, que legou a Constituição da República como ata de um país sem soberanos nem vassalos. Similar à de 1946, que iluminou com um facho de democracia um Brasil escurecido pelas trevas do Estado Novo, e, retornando ao início, tivemos a Constituição Cidadã, que, até onde a audácia de legislar permitia, prescreveu garantias e direitos do povo em um artigo 5º, mais peculiar e mais adequadamente próprio a revoluções de libertação nacional que acertam contas com o antigo e opressivo regime. Devia mesmo ser assim. A argamassa desse edifício jurídico sólido, consistente e sábio foi formulada e preparada por Bernardo Cabral. Inspirado em Rui, Bernardo Cabral certamente considerou as palavras do mestre em meio aos debates corrosivos acerca de qual Constituição deveria ser feita no final do século XIX. Disse Rui, o interesse supremo da pátria agora não está em conquistar, após lucubrações prolongadas e desanimadoras, uma Constituição irrepreensível, virginalmente pura, idealmente libada, que sorria a todas as escolas e concilia a todas as divergências. Não está em colher nas malhas da lógica, da eloquência e do engenho esta fênix das Constituições, mas em dar imediatamente ao país uma Constituição sensata, sólida, praticável, política nos seus próprios defeitos, evolutiva nas suas insuficiências naturais, humana nas suas contradições inevitáveis. Palavras de Rui. Na condição de relator geral, entregou aos demais constituintes um pacto social que talvez pudesse ter sido aprovado sem retoques. Tal a técnica legislativa, o saber jurídico, a consciência social e, sobretudo, o profundo engajamento político com os interesses do Brasil. É apropriado lembrar que, quando finalizou o projeto do ato adicional de 1834, que caracterizava o avanço liberal da regência, outro Bernardo, o liberal e moderado, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, teria dito aos colegas deputados, entrego-vos o código da anarquia. De Bernardo Cabral, poder-se ter-se ouvido, entrego-vos o código da democracia e da liberdade. Muito bem. A esse advogado, e para nós aqui presentes não há qualificação mais nobre, o Instituto dos Advogados tem a honra de entregar, na data de seus 172 anos de fundação, a medalha Teixeira de Freitas. É um caso de tributo reverso, presidente. É um caso de tributo reverso. O homenageado recebe a honra e a homenagem se consolida como honraria. Bernardo Cabral engrandece a distinção só concedida a gigantes do direito por esta casa, de dimensões proporcionais ao nome da medalha que recebe. Mencionamos há pouco leis de institucionalização da libertação nacional. E essa foi a grande obra de Augusto Teixeira de Freitas, ao ser convocado para ordenar e atualizar a legislação civil do novo Estado Nacional que se fundou na América, 7 de setembro de 1822. Mesmo na condição de país soberano, permanecemos muito tempo sob tutela das ordenações filipinas. Jurista brilhante, Teixeira de Freitas trabalhou a partir de 1855, durante 3 anos, numa consolidação das leis civis do Império, que mais tarde seria o esboço do Código Civil. Por motivos diversos, sua obra não foi convertida em lei, mas ficou como referência para juristas, legisladores de muitos países, pela profundidade e originalidade com que contemplou a codificação justa das relações jurídicas de natureza privada. O estudo de Teixeira de Freitas era até consultado nos tribunais para dirimir questões que a confusa legislação do Império não elucidava. E assim foi até a promulgação do Código Bevilacqua em 1916. Eis um caso, e já termino, eis um caso
em que se flexibiliza a lei para realizar o justo. Lamentável que em nossos dias se mortifique o justo e se releguem garantias da liberdade para se construir a pública aparência da inflexível e rigorosa aplicação da lei. Tenho dito. As primeiras atividades se deram em setembro. Eu, então, tenho a honra, desde já agradecendo essa generosidade da participação conosco na administração dessa casa, eu concedo a palavra ao grande advogado José Roberto Batóquio para a oração oficial do aniversário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor Dr. Técio Lins e Silva, digníssimo e operoso presidente deste vetusto Instituto dos Advogados Brasileiros, ex-presidentes nacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, meus colegas, professor Gabriel Ferrer, ilustre ambientalista, jusambientalista de renome internacional. Peço licença a todos para saudar nessas pessoas a todos os presentes. Agradeço também ao presidente Técio Lins e Silva pela inversão. Devo me dirigir efetivamente em poucos instantes, não para a minha Pauliceia desvairada, mas para regiões setentrionais do nosso país, onde estão sequestradas as liberdades públicas. Confrades de ambos os gêneros, senhoras e senhores, constitui truísmo afirmar que o povo que ignora a história se condena a repetir suas tragédias. Quando, neste austero cenáculo de tantas glórias, presentes e passadas, nos reunimos para assinalar a passagem de mais um ano da fundação do nosso vetusto Instituto dos Advogados Brasileiros, não o fazemos apenas pelo inspirador e vigorante propósito de revisitar a sua heróica saga de lutas pela legalidade, pela igualdade e pela justiça, tracejada ao longo dos 173 anos hoje comemorados. Seria tarefa demasiado singela celebrar a trajetória libertária na qual o IAB se plasmou e evoluiu para forjar a consolidação, não apenas de ideias e valores trazidos de além-mar, mas a implantação de um jovem país que apenas 21 anos antes nascera nos trópicos, para representar com soberania, altivez e esperança a ideia renovadora do novo mundo. O Brasil, arquitetado pela audácia política, pela sabedoria e pela cultura universal do patriarca fundador José Bonifácio de Andrada e Silva, carecia de instituições fortes e modernizadoras que lhe conferissem o lastro do prenunciado destino de grande potência. Já em 1828 surgira nosso co-irmão, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com a missão de escrever a história do Brasil, com base em uma formação social complexa, que evidenciaria o forte protagonismo dos europeus, sem descurar da justa exaltação dos indígenas e africanos, como faria de forma magistral e definitiva no século XX o grande Gilberto Freire, em sua monumental obra Casa Grande e Senzala. O IAB foi o filho dileto da instituição dos cursos jurídicos em São Paulo e Olinda, fundados em 1827 para formar quadros do novo Estado Nacional. Até então, a intelectualidade patrícia formava-se em Coimbra, em Portugal.
conjuntura sociocultural de que é testemunho eloquente a figura extraordinária de nosso primeiro presidente, Francisco Gomes Brandão, que lá travara a luta pela independência e que, por nativismo, adotaria o nome de Francisco G. Acaiaba de Montezuma. Ali ficará gravado em nossa história o signo do interesse nacional a orientar os advogados e juristas brasileiros. Desde muito cedo, pois, estivemos atentos à observação de Frei Vicente do Salvador, que, em sua História do Brasil, de 1627, criticava o colonizador por ignorar as terras do Brasil profundo e contentar-se de as andar arranhando ao longo do mar como caranguejos. Todos nós sabemos que a colonização do Brasil se deu pela costa, sempre bordejando o oceano. Essa gênese há de ser necessariamente sempre invocada como alicerce do presente e inspiração do futuro. Mais que nunca nestes dias em que as circunstâncias do presente, presidente Técio Luiz de Silva, parecem relegar ao oblívio o glorioso passado de conquistas que, mais do que qualquer outra categoria de operadores do direito, empreendemos nós nessas 17 décadas. Direitos fundamentais e prerrogativas básicas da cidadania, que reivindicamos e conquistamos quando ainda éramos um império e ampliamos na República, estão sendo desrespeitadas. Não à moda dos regimes absolutistas escancarados, nem dos sistemas políticos ditatoriais que, sem rebuços, sequestram as liberdades, mas operadas sutilmente, sob aparência de legalidade formal e a partir de nichos burocráticos obscurantistas incrustados na estrutura do Estado. Ex-presidente, o pior de todos os autoritarismos, aquele que veste a toga para, se afastando do normativo positivado que encerra a axiologia e a vontade geral da nação, e por cuja observância deveria velar, se entrega ao arbítrio e à volúpia punitiva que empolga avassaladoramente a descomprometida paixão das ruas. Setores do judiciário, fração da soberania do Estado, um dos 13 independentes pontos de apoio em que se assenta a edificação democrática e autonomista desenhada por Charles-Louis de Secondat, o barão de La Brède e de Montesquieu, se abalançam a legislar contra garantias sob pretexto de interpretar a norma e, o que é pior, contra a sua própria essência, tudo para postergar seculares conquistas individuais e garantias inabdicáveis. Anátema. Observa-se digamos assim, empoderamento desses redutos autoritários, do Executivo e do próprio Judiciário, seja pela inércia ou omissão legislativa do Congresso Nacional, seja pelo crescimento e pela urgência das demandas geradas pela intensa velocidade da dinâmica social a reclamar prontas respostas. A atividade criadora do juiz em face de lacunas de anomia estaria assim justificada, tal como reconheceu o próprio Hans Kelsen, que ressalva, no entanto, o controle legislativo permanente e legitimador para essa atividade anômala que extravasa da visão exegética típica. Nada mais necessário. É notória a inocultável inclinação à opacidade interna dos órgãos da jurisdição e da instituição que os enfeixa, bem como sua declarada aversão aos mecanismos de controle popular, fator que, em última análise, legitima todo o poder. Ancorados na crença da legitimidade plena, conceitualmente decorrente da suposta meritocracia ferida nos processos de recrutamento vertical, tendem ao hermetismo e à invisibilidade funcional, como anota Max Weber. Mais que isso, tem resvalado para um viés autocrático,
pouco afeto à dialética e marcado pela clausura que impede o acesso e a penetração das carências sociais e reivindicações que gravitam na órbita dos inferiores estamentos sociais. Neste desenho estrutural, parece utopia esperar-se da jurisdição brasileira função, além de moderadora, ativista pelo suprimento das deficiências e da inércia dos demais poderes, com vistas à reafirmação das garantias pessoais e à realização da esperada justiça distributiva, relembrada por Ronald Dworkin. Ora, a despeito da Constituição de 1988, ao ver autorizado, por meio da interpretação política do texto de seu corpo permanente, cobrirem-se os vácuos normativos, ordenar as fricções intrapoderes, conjurar as ilegitimidades e, principalmente, viabilizar direitos, mesmo que trafegando pelo espaço reservado ao Legislativo e a discricionariedade do Executivo, constata-se que tal atividade não se tem mostrado exercida a contento. A pretexto de se desincumbir de tão excepcional competência, que deve ser restritiva e parcimoniosa quando alcança princípios fundamentais e direitos e garantias pessoais, parte do Judiciário, inclusive da Corte Suprema, vem trilhando um crescente e insólito ativismo. Não aquele desejado por Rui, que ocupou esta tribuna, não aquele desejado por Rui, que verberava, entre outras coisas, a timidez do Supremo Tribunal Federal no controle difuso de constitucionalidade, o Judicial Review, mas que, nada obstante, com o passar do tempo, possibilitou a construção pretoriana da doutrina do habeas corpus. O que estamos a ver é um ativismo que, ao lado da crescente judicialização de temas essencialmente políticos, se descola dos princípios e das normas constitucionais para lançar a ancoragem e uma pretensiosa autorreferência que não se peja de contrariar a lex mater, mesmo quando se trata da supressão de garantias asseguradas em grau de hierarquia máxima, ou seja, em cláusulas pétreas. Nesse sentido, deparamos, incrédulos, a involução da doutrina do habeas corpus nos nossos tribunais, cuja restrição se proclama necessária abertamente no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. O que diria Rui se entre nós se encontrasse, não apenas em forma de um imenso legado de ideais e civismo, o que diria Rui sobre a involução e a restrição do direito de habeas corpus nas cortes brasileiras e, sobremodo, no Supremo Tribunal Federal? Sendo a Constituição da República a referência suprema de todas as coisas e o resumo das escolhas axiológicas e políticas feitas pelo povo soberano, através de seus legítimos representantes, como compreender decisões judiciais que arrostam escancaradamente a sua essência ao argumento de que seus preceitos não são o que são, a Constituição não é o que é, seus preceitos não são o que são, mas aquilo que nós, seus intérpretes, dissermos que seja. Suprema arrogância. Eis algumas dessas decisões. Conquanto a Carta Magna assegure, em seu artigo 5º, inciso 57, o princípio da presunção do estado de inocência, eis que ninguém poderá ser culpado antes de condenado por sentença passada e julgada, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir que apenados em segundo grau e com recurso pendente devem iniciar o cumprimento da pena fixada em decisão passível de modificação e mesmo a descoberto de título executório da condenação penal. Isto significa impor prisão a quem se reconhece inocente por força de mandamento constitucional. De outro flanco, e a despeito da separação
independência e harmonia dos poderes proclamada no seu artigo 2º, recentemente a Suprema Corte proferiu decisão que alijou do cargo o presidente da Câmara dos Deputados, bem como o afastou do exercício do mandato parlamentar que lhe fora outorgado nas urnas pelo voto secreto, universal e direto. Assim exigia a chamada voz das ruas. Não se discute a conduta deste parlamentar. Não se discute a conduta deste parlamentar, mas o princípio constitucional que remete à questão nitidamente interna corporis, à esfera disciplinar da Casa Legislativa que pertencia o parlamentar, consoante regra expressa estabelecida nos artigos 54 e 55 da Carta Magna, que foram supinamente ignorados neste julgamento da Corte Suprema. Mais ainda, em outra decisão colegiada, presidente, a Corte Constitucional recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público e fez instaurar ação penal contra outro membro da Câmara dos Deputados por manifestação feita no exercício do mandato. Novamente, não se criva o mérito do teor desse pronunciamento, aliás, preconceituoso e reprovável, mas se põe em destaque a liberdade de manifestação no nosso parlamento, nos precisos termos do enunciado do artigo 53 da nossa Constituição, que define a inviolabilidade formal e material dos membros do Congresso Nacional, dispondo que são eles, aspas, invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Portanto, qualquer que seja a opinião, quaisquer que sejam as palavras, qualquer que seja o voto, a inviolabilidade tem que ser observada por força de mandamento constitucional. De fato, a independência, a liberdade e a inviolabilidade da função parlamentar, dentro e fora dos recintos das casas legislativas, sempre receberam nas democracias consolidadas garantia em nível constitucional. É o que já constava do Bill of Rights, cujo parágrafo 9 dispunha: the freedom of speech or debates or proceeding in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament. Nesse mesmo sentido, a Constituição Americana de 1797 já dispunha: the senator and the representatives shall, in all cases, except treason, felony, and breach of peace, be privileged from arrest during their respective houses and in going to any returning from the same, and from any speech or debate in either house they shall not be questioned in any other place. Mais explícita, a Constituição francesa de 1791 já dispunha: les représentants de la nation sont inviolables, ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leur fonction de représentants. Entre nós, a escolha axiológica do Constituinte foi no sentido de conferir irrestrita proteção jurídica ao livre exercício do mandato parlamentar, assegurando nesse plexo de prerrogativas a mais ampla irresponsabilidade jurídica, penal e extrapenal, aos membros do Parlamento, tocante à manifestação de suas opiniões, quaisquer que sejam elas. É o que se lê no artigo 53 da nossa Carta Política, redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001, cuja redação final, permitam-me dizê-lo sem parecer cabotina, foi de minha autoria. Eu estava no Congresso Nacional e a minha redação final acabou sendo aprovada. É o que está no artigo 53 da Constituição. Como, então, se fazer instaurar ação penal contra a congressista por manifestação que produziu, qualquer que seja ela, no ambiente parlamentar? Prossigamos. Como de comum sabença,
as hipóteses legais de supressão de liberdade pessoal se acham minuciosamente prescritas e disciplinadas no texto fundamental e na legislação processual penal, o que faz delas espécies arquetípicas. As prisões têm prévia previsão, definição e disciplina legal. Muito bem. Sem que seja necessário recordá-la aos outros membros deste sodalício. O chamado pretorianismo vem de legislar em tema de processo penal, adentrando a reserva constitucional do Congresso Nacional, a quem a Constituição distribui a competência de legislar sobre matéria de processo civil, processo penal, direito civil, direito penal. Para dar esse ativismo, esse pretorianismo, assim procede para dar à luz uma imprevista e não scripta espécie de prisão processual. Refiro-me à cognominada e recorrente, aspas, condução coercitiva, fecho aspas, que ordenada em investigações secretas, coordenadas por juízes, no dealbar do dia, arrancam o cidadão do seu tálamo e, suprimindo o seu direito de ir e vir, o arrastam a dependências carcerárias sob ostensiva e humilhante escolta armada, até que, mantendo-se sua surpresa e perplexidade, se lhe colete o depoimento